Olá, amigos queridos do Centro Espírita Paz e Amor de Americana. Estamos aqui mais uma vez para fazer a atividade da noite, onde às terças-feiras é feito o estudo sequenciado do Evangelho, né? Então, nós aqui estamos e vamos esperando o pessoal chegar, o pessoal ir, né, entrando no Face para que todos possam assistir a atividade da noite com muita alegria, com os corações unidos, com essa ferramenta maravilhosa, né, que nos proporciona esse encontro virtual, apesar de estarmos com as atividades das casas espíritas suspensas, outras em parte, algumas casas já estão retornando. No entanto, com relação às palestras, com relação às lives, nós estamos aí todos ligadinhos no pensamento e no coração. Então, que essas palavras do Cristo, essas palavras da doutrina maravilhosa, consoladora, que nós temos no coração, possam chegar até todos. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro item, que é a explicação da parábola do festim das bodas. Mas, como toda atividade espírita que se inicia, vamos fazer a nossa prece? Então, que todos sejam bem-vindos nesta noite. Agradeço a presença daqueles que vão estar conosco, né? Desde já quero deixar aqui a minha gratidão, a minha alegria por estar fazendo esta atividade em conjunto com esta casa que eu adoro tanto, o Centro Espírita Paz e Amor de Americana. Então, para que nossa noite seja muito abençoada nessa atividade, neste momento em que estaremos falando do Evangelho de Jesus, pedimos, Pai, as suas bênçãos para que essas lições possam fazer morada no nosso coração, no nosso espírito, possam fazer eco nas nossas vidas e assim, aprendendo juntos um pouquinho a mais sobre o Evangelho do Cristo nesta noite. Agradecemos a oportunidade de estar aqui com os amigos espirituais, os trabalhadores do outro lado da vida que dirigem as atividades do Centro Espírita Paz e Amor e também de todas as outras casas, não é? Porque temos amigos queridos de outras casas também, até de outras cidades. Então, que neste abraço coletivo, neste pensamento em uníssono, nós possamos estar ligados para refletir sobre as palavras e as lições do Cristo que há 2000 anos foram colocadas para todos nós. Obrigada, Senhor, e que a nossa atividade se inicie com muita alegria e com entendimento, que assim seja. Então é muito bom estarmos aqui mais uma vez para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Para mim hoje ficou a parábola do festim das bodas, né? Como é bom nós falarmos sobre o Evangelho, como é bom lançar essas sementes para que todos nós possamos estar recebendo esse bálsamo, essa alegria, mesmo que virtualmente, para seguirmos em frente, para termos sempre a força motriz que nos move e que nos faz caminhar. Nós precisamos nos reinventar, não é mesmo? Mas não tem problema, porque a boa nova, a boa notícia que é o Evangelho é sempre alegria, juntamente com a doutrina espírita. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa parábola? Parábola do festim das bodas, capítulo 18, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer a leitura antes, que fica mais fácil, aí depois nós vamos comentar sobre ela. Então, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus, ele se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Olha só, a festa está pronta, vem festejar conosco, diziam o rei através dos seus servos. Eles, porém, se incomodaram com isso
E lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, dando desculpas, né, para não ir à festa do rei. Os outros pegaram dos servos e o mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. E sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram convidados não eram dignos dele. Não compareceram, desdenharam, zombaram, ou então foram fazer outras coisas. Ide, porém, às encruzilhadas e chamai para as bodas quantos todos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, e na sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e aí ele percebeu um homem que não vestia a túnica nupcial. E então ele disse: meu amigo, como entraste aqui sem estar com a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-nos nas trevas exteriores, e é aí que haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Esta parábola que nós lemos está lá em Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Jesus falava muito por parábolas. Ele utilizava da linguagem comum para que o povo pudesse entender, para que os seus ensinamentos chegassem até o entendimento dos mais simples, dos mais humildes. Jesus se preocupava muito com isso. Nós vamos falar um pouquinho adiante sobre isso. Mas e essa parábola que nós lemos, né? O que a gente pode tirar dela? Então, um rei, ele desejando festejar as bodas de seu filho, fez uma grande festa, um grande banquete e lançou convites, convidou muitas pessoas. Mas aí ele, preocupado em confirmar, né, a presença desses seus convidados, pediu aos seus servos que saíssem, chamando-os para a festa. No entanto, os convidados desdenharam do convite do rei e não foram, não. Até maltrataram os servos que foram chamá-los. O rei, então, pediu que fossem convidados outras pessoas, mas igualmente essas outras pessoas desdenharam do convite do rei, zombaram, e há até aqueles que chegaram ao extremo de matar os servos enviados. Olha só que ponto chega. E o rei, sem entender, chamou outros servos que ali estavam e disse: vai então às ruas, às encruzilhadas, e traga quem tiver, bons, maus, não importa, traga para minha festa. E assim foi feito. E o que a gente pode tirar disso? Será que a gente, se analisar ao pé da letra, não vai achar estranho? Quanta dificuldade está em querer ir a uma festa? Nós gostamos de festa? Eu acho que nós gostamos. Mas nós precisamos ir além de um simples entendimento ao pé da letra. E aí é que está quando Jesus falava por parábolas, porque apesar de contar as histórias com coisas corriqueiras ali da localidade, ele queria dar um ensinamento que só aquelas pessoas que tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir pudessem entender. Mas o que será que é olhos de ver e ouvidos de ouvir? É quando nós vamos além da letra, além de uma simples história, quando nós aplicamos na nossa vida. E o que a gente pode trazer dessa parábola para aplicar na nossa vida? O festim das bodas, ou seja, a festa, o banquete oferecido pelo rei. Ali Jesus está falando do reino dos céus, porque o reino dos céus, ele é um banquete, ele é uma festa e nós somos os seus convidados. No entanto, com o nosso comportamento, com as nossas imperfeições, com os nossos orgulhos, nós desdenhamos muitas vezes
dessa festa. E nós não queremos essa festa, não. Nós queremos outro tipo de festa. Outra festa que case com as nossas paixões aqui, tão materializadas ainda. Então, quando Jesus conta que esse rei convidou várias pessoas e não compareceram, vamos jogar para nós? Será que a gente está sendo convidado para participar desse reino dos céus? Será que foi isso que Jesus veio nos convidar? Vem participar dessa festa que é o reino dos céus. Vamos lá, vamos comigo. Eu estou te chamando, eu sei o caminho, eu vou dizer como chegar lá. Será que Jesus não está nos convidando e nós estamos adiando a ida a essa festa? Então, se nós, quando somos convidados, desdenhamos desse convite, o Pai Maior convida outros. Mas isso não significa que as portas para nós serão fechadas, porque quando a gente compreender que essa festa é maravilhosa e que o nosso convitinho está lá, o nosso lugarzinho está lá, nós vamos e com certeza vamos ser recebidos com todo amor pelo nosso Pai Maior. Então vamos falar um pouquinho do reino dos céus. No decorrer dos ensinamentos de Jesus, nos relatos dos seus evangelhos, muito se fala no reino dos céus. Jesus, ele trouxe uma série de parábolas sobre o reino dos céus e a gente vai falar um pouquinho delas. A primeira, que foi a abertura da reflexão da noite, que abre o capítulo 18, colocando o reino dos céus como essa festa e nós como seus convidados. Não tem dia que a gente é convidado para uma festa e fica lá, não vou, não quero, hoje estou cansado, não vou me ater a isso não. Ou então a gente fala assim, não quero ir nessa festa não, eu tenho outra melhor para ir. A gente faz isso com o chamado de Jesus, não é? Então, continuando o trato que Jesus dá ao reino dos céus, ele continua falando por parábolas. E aí, foi perguntado para ele, os discípulos perguntaram, mestre, por que fala por parábolas? E ele respondeu, falo por parábolas para que aqueles que tenham olhos de ver, vejam, e ouvido de ouvir, ouçam, porque muitos estão vendo, mas na realidade não são capazes de ver, e muitos estão simplesmente ouvindo, no entanto não entendem. Isso quer dizer que só aqueles que têm o coração puro e desinteressados vão compreender a beleza, a grandeza do reino dos céus. Ao passo que aqueles que estão ligados aqui ao materialismo, às coisas terrenas, às paixões, não vão dar bola para o reino dos céus. E era isso que Jesus queria dizer. Por muitas vezes os discípulos perguntaram, mestre, como que nós vamos fazer para implantar o reino dos céus aqui na terra? Não devemos nos ligar com os poderosos? Essa pergunta foi muito feita a Jesus. E ele dizia, não é nos unindo aos poderosos que nós vamos conseguir implantar o reino de Deus na terra. Sabe por quê? Porque o reino de Deus ele tem que vir aqui dentro. Ele tem que brotar nos corações que são terreno fértil para que o reino de Deus floresça. E Jesus ainda fala que o povo está tomado ainda de muito orgulho, de muita vaidade, e os seus corações não conseguem compreender a grandeza do reino de Deus. Então, lá em Mateus, Jesus traz uma série de parábolas com relação ao reino dos céus. E aí, uma delas é a parábola do semeador. A parábola do semeador foi a reflexão anterior que nós fizemos juntos. Nós falamos sobre a parábola do semeador, comparando as sementes que foram lançadas às palavras, à mensagem do reino dos céus. E ela está aqui novamente.
Então, quando o semeador lançou as suas sementes, ele lançou a mensagem do reino dos céus. E os terrenos da parábola, onde a semente foi lançada à beira do caminho, no terreno pedregoso, no terreno espinhoso e depois, por fim, no terreno fértil, foi a maneira com que nós recebemos essa mensagem do reino dos céus. Então, Jesus vai comparando e casa com a parábola das bodas, do festim de bodas, que os convidados, alguns deles, acataram o convite, outros desdenharam. Parece a parábola do semeador, onde os terrenos receberam de formas diferentes a semente que foi comparada à mensagem do reino dos céus. Seguindo, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante à semente, ao grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que é a menor das sementes. No entanto, quando germinada, se transforma em grande árvore, onde as aves vêm e fazem seus ninhos. O que Jesus quer dizer? Que o reino dos céus, pequenininho como uma semente, como o grão de mostarda, pequenininho no início, mas quando consegue atingir o coração, terreno fértil, para que essa semente germine, essa semente cresce, essa semente floresce e torna-se árvore frondosa, onde as aves vêm. Ou seja, quando nós compreendemos o reino dos céus, quando nós trazemos o reino dos céus e deixamos florescer nos nossos corações, isso cresce e propaga-se a ponto das aves, que são outras pessoas, virem fazer ninho aqui ao lado de nós. Nós temos condições de abrigar outros corações, como a grande árvore da mostarda, mas que começou numa semente pequenininha, porque tudo, como diz a parábola do semeador, são sementes lançadas e dependendo de onde e de como elas germinam. Então, aqui casando com a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, onde a semente pequenininha, ela cresce e o reino de Deus, de fato, ele cresce, ele vai longe, conquistando corações. Seguindo, Jesus diz que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e aí toda a massa ficou fermentada e cresceu. Novamente a analogia de que quando o reino dos céus chega, pequenininho, tímido, mas consegue fazer morada no coração, ele cresce porque ele toma conta. Porque o amor, quando ele é propagado, quando ele consegue germinar, ele conquista a todos. E aí, seguindo, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, onde certo homem, tendo encontrado e cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha só o que Jesus diz, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Por que tesouro escondido? Porque no mundo do dia a dia, nas tribulações, a gente não presta muita atenção, talvez a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não percebe e tá lá, escondido. No entanto, quando nós conseguimos identificar o quanto é grandioso o reino dos céus, nós descobrimos um tesouro. O reino dos céus é como um tesouro que estava escondido. E aí, na parábola, esse homem que percebeu o tesouro, ele ficou maravilhado e ele falou: não, eu tenho que ter esse tesouro para mim. E o que ele fez? Ele vendeu tudo o que tinha e comprou o campo, para que dali não saísse nunca mais. Então aquele que conhece o reino dos céus, que consegue trazer para dentro de si e vivenciar toda essa mensagem maravilhosa, encontra esse tesouro e transforma-se nesse campo. Já pensou se nós conseguíssemos perceber o valor desse tesouro? O quanto é valioso?
mas infelizmente nós ainda não estamos conseguindo. Nós temos alguns momentos em que a gente percebe, mas a gente se perde um pouquinho, né? E o reino dos céus, ele vem, ele adormece, ele vem, ele adormece, às vezes ele fica sufocado, mas quando a gente se eleva um pouquinho, a gente vê esse tesouro brilhar. E aí a gente percebe a grandiosidade disso. Continuando, Jesus diz que o reino dos céus é como o negociante que procura pérolas. E tendo procurado, encontra a mais valiosa. E aí ele também vende tudo o que tem para ter essa pérola para si. O que significa isso? O comerciante, o negociador, que procura a pérola mais valiosa. Nós somos esse comerciante, porque a gente procura tantas coisas por aí. Nós queremos encontrar Deus, nós queremos encontrar o reino dos céus, nós queremos encontrar a felicidade em tantos lugares, pulando de galho em galho, pérola aqui, pérola ali. Às vezes até encontramos algumas pérolas, mas e a mais valiosa? Onde é que ela está? E quando a gente olha para dentro de nós, nós encontramos essa pérola valiosa. Então, o negociante que encontrou a pérola mais valiosa, ele viu que as outras ficaram de lado. E aí ele desejou mais do que tudo essa pérola valiosa, vendeu tudo o que tinha para obtê-la. Já pensou o dia em que nós nos darmos conta de que esse tesouro que é o reino dos céus, essa pérola tão valiosa, o que é esse vender tudo o que tem para obtê-la? É se desprender de tantas coisas pequenas e supérfluas que a gente se agarra, se desprender disso e ter apenas essa pérola, porque essa pérola, ela traz um tesouro inigualável, que é o reino dos céus, o reino do amor, o reino de Jesus, o reino da paz, o reino do dever cumprido, onde os espíritos superiores estão ali vivenciando o amor. Então, quando a gente se dá conta da importância disso, a gente vai dando a devida importância e deixando de lado tantas coisas que nos afligem, tantas coisas que nos trazem insatisfação, para nós buscarmos de vez esse reino, esse tesouro. Continuando, Jesus diz que o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar, e aí apanha peixes de toda sorte. Então os pescadores trazem essa rede cheia de peixes e separam os bons e os ruins, jogando fora os ruins e ficando com os bons. O que significa isso? Tantas coisas nos são colocadas, tantas coisas nos são apresentadas e a gente traz essa rede cheia de peixes, né? Cheia de coisas que são colocadas para nós. Mas será que a gente consegue separar o que é bom e o que é ruim? Porque quando a gente conseguir separar e segurar apenas o que é bom, nós vamos conseguir encontrar o reino dos céus ali. Olha só quantas coisas lindas, né, que Jesus nos traz a respeito desse reino que ele tanto fala e a gente ainda não está entendendo. Mas nós vamos chegar lá. Continuando, ele ainda vai falando de tantas maravilhas que esse reino dos céus tem para fazer na nossa vida. E aí nós vamos pular para um momento sublime onde Jesus cantou as bem-aventuranças e ele disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Será que a gente já parou para pensar sobre essa primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
As demais bem-aventuranças, elas estão no futuro, mas essa primeira não. Por quê? Porque aquele que é humilde, aquele que alcançou essa virtude tão maravilhosa e tão falada por Jesus, aquele que é humilde, ele já está no reino dos céus. Ou melhor, ele já trouxe o reino dos céus para o seu coração. Porque o reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus é aqui dentro e a gente precisa trazer. Por isso que Jesus comparou tanto o reino dos céus a um tesouro e também a uma semente. Porque no nosso estágio, nós estamos acolhendo sementes, nós recebemos sementes. Nós temos tantas imperfeições, então nós temos sementes. E também uma outra parábola que Jesus fala sobre o reino dos céus é a parábola do joio e do trigo, onde novamente Jesus traz as sementes, primeiramente do trigo, e na calada da noite vem o inimigo e joga a semente do joio. No outro dia, quando está lá germinando o joio e o trigo, os servos perguntam: Senhor, semeaste a boa semente. No entanto, veio o inimigo e jogou a semente do joio. Quereis que nós arranquemos o joio? E o Senhor diz: não, espera crescer, porque quando crescer, vai dar para diferenciar bem o joio do trigo. Se arrancar o joio agora, corre o risco de arrancar o trigo também. Espera crescer, aí vai ficar bem fácil de distinguir o joio do trigo, um e outro. O que significa isso? Que a semente, ela foi lançada, no entanto, nós temos coisas boas, mas temos coisas ruins também. As coisas boas são o trigo, as coisas ruins são o joio. E no nosso estágio evolutivo, estão misturadas. Tanto que ora temos boas ações e ora temos ações não tão boas assim. Se mexer com isso agora, nós vamos entrar em parafuso, porque a gente ainda está muito misturado. Kardec fala isso, né? Quando fala da escala espírita, que as características que definem a escala espírita, elas estão bem misturadas nessa base, né? Onde nós nos encontramos. Então, nós temos sentimentos bons, bem misturados ainda, com orgulhos, com egoísmos, com imperfeições que nós trazemos. É o joio e o trigo ainda no estágio inicial. Mas quando a gente cresce, quando a gente evolui, fica fácil de separar os bons sentimentos dos maus e aí a gente consegue lançar fora os maus sentimentos, ou seja, o joio, sem prejudicar o trigo, que é aquilo que temos de bom. E quando a gente consegue lançar fora o joio, o trigo vai. E aí os campos de trigo dos bons sentimentos, do amor, é o reino dos céus que Jesus nos fala. Nossa, quantas parábolas sobre o reino dos céus nós falamos, e sempre colocando como sementes ou como um valioso tesouro. E é assim que é quando Jesus fala, né? Que venha o reino dos céus. Será que a gente compreende isso? Será que nós estamos dando o devido valor a esse tesouro maravilhoso? Propagar o evangelho, propagar a boa nova, propagar essa mensagem que Jesus trouxe há 2000 anos, mas que não há mensagem que consiga substituir essas claridades celestes vindas das mãos de Jesus quando nós precisamos de consolo, de esperança, de paz. Nós conseguimos subir um pouquinho às vezes e vislumbrar esse tesouro maravilhoso que é o reino dos céus. Mas os nossos sentimentos ainda imperfeitos acabam nos cegando. Quando Jesus disse olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele estava se referindo às condições do nosso coração de receber essas sementes. Porque para muitos, ouvir as palavras do evangelho, ouvir a mensagem celestial, isso é bobagem, não estou interessada nisso não. Então a gente ouve, mas não compreende. A gente vê
e não consegue enxergar, não consegue definir. Mas onde é que estamos nós nisso? E como nós estamos quando recebemos a mensagem celestial que há 2000 anos vem sendo falada? Não é? Só que um dia nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir ser esse convidado para as bodas e chegar felizes para essa festa, sem inventar pretexto, sem dar as costas, sem maltratar o mensageiro que trouxe o convite. Deus mandou mensageiros para nos chamar para essa festa. Os profetas, grandes figuras da humanidade. E o que nós fizemos? Maltratamos. Porque a gente não queria essa festa, não. Nós queremos outro tipo de festa. Mas um dia nós vamos compreender o quanto esse convite vale muito. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 1018, Kardec pergunta sobre isso, né? Quando que nós vamos conseguir trazer o reino de Deus para nós? E aí os Espíritos respondem que um dia nós vamos conseguir, apesar ainda de todas essas dificuldades que nós temos, nós vamos sim conseguir. Nós vamos entender as palavras do Cristo quando ele disse que meu reino não era deste mundo. Jesus muitas vezes disse, meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque nós ainda não temos o coração apto a receber esse tesouro. Só que já existe a semente. Já existe a semente. Nós estamos ali no campo procurando o tesouro escondido, mas nós vamos achar. E nós vamos um dia ser dignos desta festa, dessas bodas, dessa festa que é o reino dos céus. Nós vamos ser esse convidado que vai chegar e ser recebido com honra e alegria quando nós compreendermos a grandeza da mensagem do céu, da boa nova do Cristo que há 2000 anos foi trazida a esta terra. E para terminar, eu gostaria de trazer um exemplo onde Chico, certa vez, conversando com Emmanuel disse assim, ora, eu sou um pregador de cartazes, divulgando uma festa no céu, a qual eu mesmo não fui convidado. Então Emmanuel dizia a Chico que ele era apenas um pregador de cartazes, propagando, divulgando a notícia de uma festa no céu que ele mesmo não tinha sido convidado, mas ele estava lá divulgando, pregando os cartazes. Ele disse isso se referindo aos livros, onde ele tentava propagar essa mensagem tão maravilhosa do reino dos céus. E aí nós também podemos ser esses pregadores de cartazes quando a gente propaga o evangelho. Quando a gente lança essas sementes, quando a gente se coloca como mensageiros chamando para as bodas da festa do reino de Deus. Não importa que a gente ainda não tem condições de ser convidado, mas o importante é que a gente aceita ser, sim, pregador de cartazes. A atividade desta noite que nós estamos fazendo é uma forma de pregar cartaz e de convidar para essa festa. E aí? E cada um de nós? Desejamos ir para essa festa? Então fica aí a reflexão da noite, a grandeza do que significa o reino dos céus, que nós devemos trazer para os nossos corações e assim alcançar as virtudes, alcançar o amor, alcançar essa paz que só o reino de Deus pode nos trazer. Então essa é a mensagem, eu agradeço a presença de todos, os amigos queridos que estão aí participando conosco e agradeço também ao Centro Espírita Paz e Amor por essa abertura,
por essa atividade, por essa oportunidade de falarmos sobre o Evangelho de Jesus. Que essa mensagem edificante chegue aos lares e aos corações, também como sementes, para que o Evangelho se propague cada vez mais. Então, mais uma vez, Senhor, pedimos as suas bênçãos, pedimos a sua misericórdia e a sua bondade. Agradecemos, Jesus, pela sua presença incansável conosco, governando o nosso planeta há 2000 anos, trazendo esta mensagem, este convite para as bodas, para a festa do Reino dos Céus, e que possamos compreender que é preciso trazer o Reino dos Céus para os nossos corações, porque o Evangelho conquista, o Evangelho transforma, o Evangelho não impõe e nem arromba portas. Somos nós que temos que abrir as portas do nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Muito obrigada, Pai querido. Que assim seja, que tenhamos uma ótima noite com Deus, com Jesus, com os amigos queridos da espiritualidade e unidos uns aos outros. Muito obrigada.